Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Feliz por estar com vocês hoje, feliz pelo que eu vou repartir, compartilhar com vocês da parte do Senhor. Nos últimos 10 anos, Deus tem mexido muito forte num ponto e numa questão que tem sido um divisor de águas na minha vida, e eu sou muito grato a Deus. Antes de compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração, de repartir com vocês, eu tenho sempre, em todo lugar onde passo, já fiz isso aqui, acho que todas as vezes, gastado tempo encorajando as pessoas a lerem mais. Isso, eu lembro de meu pai dizendo, quando eu ainda era garoto, ele dizia, quem lê mais fala melhor, pensa melhor, escreve melhor. E o que eu demorei para perceber é que mais do que apenas uma exigência do meu pai na educação que nós recebemos em casa, o valor à literatura é algo que você pode, em primeiro lugar, atribuir a Deus. Ele investiu, ele acreditou e investiu na literatura. A palavra dele chegou até nós porque Deus acreditou nessa ferramenta, não é verdade? Mas além dele ter acreditado e usado, ele também fala a respeito do assunto. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, aplica-te à leitura. Além da recomendação de Paulo a Timóteo, quando ele está lá na cadeia e manda, uma das cartas que ele escreveu a Timóteo, ele diz, traz a capa que eu deixei em Troade. Eu demorei para entender esse pedido de Paulo. Até que 15 anos atrás, eu e minha esposa estávamos em Roma, e nós fomos visitar a famosa e conhecidíssima prisão de Paulo e Pedro, o lugar onde os dois apóstolos ficaram presos. E quando a gente chegou lá, é uma gruta, é um pedaço de caverna, aquela prisão. E quando nós chegamos lá, era o maior verão dos últimos 50 anos da Europa, 15 anos atrás. Tinha gente morrendo de calor. Mas quando nós entramos naquele ambiente, a sensação era de frio, porque brota, mina água daquelas paredes de pedra e a sensação é de frio. Eu fiquei pensando, se está assim no calor, como é que não deveria estar no inverno? Quando a gente fala de inverno, não é o que vocês têm aqui, não. Eu brinco lá no sul que o nosso sol é amador, o de vocês é profissional. Mas quando a gente fala do inverno, é o inverso, né? O nosso é profissional e o de vocês não tem ainda. Não é nem que é amador, não tem inverno. Mas lá na Europa, irmão, quando a gente fala de inverno, nós estamos falando de algo pior do que o que a gente tem ali no sul. Então, Paulo pedindo a Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troade. É quase que o clamor de alguém desesperado, dizendo, por favor, uma cobertinha para eu me enrolar aqui, que o negócio está difícil. Mas o interessante é que, junto com essa necessidade básica de pedir a capa, ele diz, e traz também os pergaminhos que eu deixei em Troade, não só a capa. Paulo está dizendo, com a mesma preocupação que eu tenho de me enrolar para aguentar esse frio, eu preciso continuar lendo. E acredito que nós precisamos, em primeiro lugar, nos encher da palavra de Deus, isso é indiscutível. Mas uma boa literatura que nos aponta na direção certa dos princípios da palavra pode fazer muito pela minha vida. Eu, aos 18 anos de idade, eu já tinha lido mais de 400 livros. Não porque li tudo de uma vez, mas porque papai fazia a gente ler pelo menos um livro por semana. São 52 semanas no ano. Então, era pelo menos 50 livros por ano. E isso me abençoou. Mas um dia desse, alguém me perguntou, pastor, de tudo que o senhor leu, dá para fazer uma relação do top 5, do top 10? Aí eu falei para tu é malandro, tu não quer ler tudo e quer logo no que interessa? Ele falou, mais ou menos. Ele falou, vamos dizer que eu não comecei tão cedo como o senhor, e para ir direto. E eu lembro que foi difícil alistar o top 5, o top 10 de tantos livros. O que não foi difícil para mim foi separar o top 1. Esse foi muito fácil. Depois da Bíblia, o livro que mais impactou, moldou minha vida, me encorajou a buscar o sobrenatural, foi esse livro aqui, O Vinho Novo é Melhor. O autor é o Robert Tom. Esse livro é uma publicação no Brasil da editora Vida, e a primeira vez que eu li foi há 30 anos atrás. Eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro, quando chegou a de número 17. Eu sei que eu li mais de 20. E aos 15 anos, alguém olhou para mim e falou, eu vejo em você uma fome pelo sobrenatural, um anseio
para viver o sobrenatural de Deus. Eu tinha sido batizado no Espírito Santo e eu queria descobrir esse universo do sobrenatural. E a pessoa colocou esse livro na minha mão, era na época uma capa, um modelo diferente. E eu lembro que eu olhei atrás e a resenha da contracapa dizia: essa é a história inspirativa de um homem que viu o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Irmão, foi motivação suficiente para eu começar a ler. Eu descobri depois que esse camarada, ele foi um discípulo do Bosworth, o grande leão da cura divina. Foi o primeiro livro que me chamou a atenção para uma vida de fé e uma vida no Espírito e me fez desejar profundamente isso. Normalmente eu recomendava o livro e ninguém achava porque ele sumiu do mercado. Nós temos uma parceria com a Editora Vida, a detentora dos direitos, para que a gente conseguisse fazer o livro circular. E nós temos uma coedição com eles. Eu fiz um prefácio recomendando o livro, testemunhando o que ele fez por mim. E agora, aonde eu tenho ido pregar, eu tento levar esse livro, porque eu acho que é uma leitura indispensável. Então, eu queria recomendar a leitura desse livro e de um segundo. Eu só trouxe 2 livros hoje, para você não ter dificuldade do que escolher. O segundo é a minha publicação mais recente. Saiu agora no fim de maio, Até que Nada Mais Importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. Esse é o meu 15º livro que eu estou publicando. Mas eu ouso dizer que uma das mensagens mais importantes que Deus me confiou está nele. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é o resumo de 12 capítulos do livro. Então, não vou gastar tempo falando do livro. Se com a mensagem eu não conseguir inspirar você, aí não adianta tentar o resto. Eu quero só dizer algumas coisas antes de começar, que essas coisas é melhor falar antes, porque a gente não sabe como termina depois. Ao final da reunião, eu vou estar ali do lado de fora, perto da livraria, né, dedicando, autografando o livro para aqueles que quiserem. Mateus 7,12 diz: fazer aos outros o que quereis que vos façam. Eu sempre gosto de conseguir uma dedicatória do autor. Então, eu estou tentando me desdobrar e ver se, em vez de sair correndo, se a gente faz isso, né? E eu vou estar ali. Segunda coisa, o livro tem um preço sugerido e nós estamos vendendo ele um pouquinho abaixo do preço de tabela. E ainda assim, se para facilitar a sua vida isso for necessário, a gente vai parcelar sem juros quantas vezes você precisar. Mas se você tiver em algum momento, você diz: pastor, eu não posso pagar os R$20, nem em 5 parcelas de 4. Pode acontecer de você estar numa transição entre a prova e o seu milagre, ok? Se você falar: pastor, nem parcelando em 8 de 2,50 está dando para mim, eu quero dizer que nós vamos fazer que nem Casas Bahia. Tem propaganda aqui da Casas Bahia? Quer pagar quanto? Então, mas o que eu estou propondo não é que você vá lá chorar um desconto. Isso aí eu prefiro que você economize um x-salada a menos, uma pizza a menos, para ajudar o seu orçamento. Agora, se você diz: pastor, eu quero levar e não posso, então nós vamos fazer pelo que você pode. E você diz quanto você pode. Né? Eu tenho feito isso em muitos lugares. Outro dia uma senhora chegou para mim e falou: pastor, eu só tenho R$2, nem adianta dar. Eu falei: alguma coisa eu quero tirar da senhora. Falei: pois me dê os R$2. Um dia tinha uma adolescente, ela falou: pastor, só tem 25 centavos, não adianta. Falei: pois me dê, diga que você comprou o livro numa grande promoção, em vez de dizer que ganhou. Agora, se você tem condições e pode abençoar alguém, leve mais de um, ok? Eu quero te pedir, nos ajude a espalhar essa mensagem. Eu não tenho nenhum ganho pessoal com a venda dos livros, mas eu vou ter um grande galardão se eu conseguir espalhar a mensagem, e eu quero te pedir que você me ajude. Então vira para o irmão ao seu lado, faz aquela cara de pidão, fala para ele: deixa Deus te usar, vaso. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse é um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, mas, embora seja uma citação dele bem conhecida, eu diria que é uma frase pouco compreendida. Durante muito tempo eu achava que Paulo estava falando a respeito daquela mudança de valores pela qual todos nós passamos a partir do momento da conversão. Imaginava Paulo falando de coisas, porque, obviamente, ele está falando de coisas que antes eram lucro, tinham valor, tinham importância, mas que agora essas mesmas coisas que antes tinham valor, importância, a ponto de ser classificado como algo valioso, ele está dizendo que agora elas perderam o seu valor, perderam a sua importância. E o que leva a uma reclassificação de valores como essa? Imaginava Paulo falando da experiência pregressa, antes da conversão. Imaginava Paulo falando, por exemplo, a respeito de pecados. Até porque essa definição ela cabe na história da maioria de nós. Então imaginava Paulo falando o que antes da conversão valorizava, a bebedeira, o vício, os prazeres. Agora, depois da conversão, eu entendo que nada disso era importante como eu achava que era. Na verdade, eu descobri o prejuízo que isso trouxe, não só na minha relação com Deus, na minha vida familiar. Então, eu estou mudando a classificação. E eu sempre achei que era isso que Paulo falava, e de fato é o que cabe na história da maioria de nós. Mas a verdade é que há algumas leis de interpretação bíblica. E uma delas é que a Bíblia é que explica a própria Bíblia. Eu lembro de meu pai dizendo, desde que eu era garoto, texto sem contexto não passa de pretexto. Então, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz a partir dela mesmo. E a verdade é que Paulo não está falando mera e simplesmente de pecado ou de algo negativo. Até porque ele diz, eu considero todas as coisas como perda. Quando ele bota todas as coisas aqui, irmão, você pode colocar coisa boa, coisa ruim, todas as coisas passaram pela mudança de classificação. Então ele não está falando só de algo ruim. Na verdade, se você voltar aos versículos anteriores, o 4, o 5 e o 6, e eu queria que você olhasse comigo, nós vamos entender o contexto que leva Paulo a fazer essa afirmação. Ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos fazer uma pausa. O que é confiar na carne aqui? Paulo não está falando que ele olhava para o braço dele, fazia uma petição e passava a acreditar. Isso confiar na carne é uma linguagem bíblica para orgulho. Paulo está dizendo, se alguém pensa que pode se achar, eu mais do que qualquer outro. Por que ele está dizendo isso? Versículo 5. Agora vem o histórico que o leva a fazer essa afirmação. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então vamos pensar porque Paulo está dizendo se alguém podia se achar, se orgulhar era eu. Quando ele diz circuncidado ao 8º dia, a versão disso, contemporânea, na linguagem cristã evangélica, seria mais ou menos dizer, nascido e criado no lar evangélico, apresentado na igreja e consagrado ao Senhor desde pequenininho. Mas isso daria o ponto do início da história dele com Deus, logo ligado ao seu nascimento. Mas Paulo vai além disso. Ele diz hebreu de hebreus, e agora ele começa a apelar para uma linhagem. Ele começa a mexer na sua ascendência, na árvore genealógica. O que ele está querendo dizer? Antes de eu começar a caminhar com Deus, e aliás eu fui circuncidado por quem professava a mesma fé e tinha a mesma aliança com Deus que me foi transmitida, ele na verdade está mostrando que existe um legado do qual ele fazia parte. Em outras palavras, ele está dizendo, antes de mim tem muito tempo de história na minha família, de gente temendo, servindo a Deus e caminhando com Deus. Uma versão moderna de uma conversa como essa, eu diria que foi uma conversa que eu tive um dia desse com um pastor amigo. Ele me disse que ele já era a 6ª geração de pastores na família dele. Eu falei, você tem certeza? Pedi para ele dar o nome de cada um, né, para ter certeza, não estava errando nada, porque o filho dele, que também já é pastor, é a 7ª. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, isso é que é pedigree de crente. 7 gerações de uma linhagem de gente que não só professou a fé, mas está amando, servindo ao Senhor, se dedicando em prol do reino. Falei, se existir pedigree de crente, tu tem um. Agora, quando o apóstolo Paulo fala, quanto à lei fariseu, ele está falando de um nível de entrega. Os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo, o que alguns círculos hoje
Alguns, numa classificação moderna, chamariam de os devotos, os beatos, os carolas, porque eles eram aqueles que mais se doavam e se dedicavam. Quando Paulo mexe no único ponto do qual ele tinha vergonha na sua vida, perseguidor da igreja, ele acrescenta a palavra quanto ao zelo. Sabe o que ele está dizendo? Até quando eu persegui a igreja, a intenção era boa. Escrevendo aos Romanos, ele define que isso foi zelo sem entendimento, mas ele ainda chama de zelo, como ele chama aqui. E diz, foi por zelo que eu persegui a igreja. Mas aí ele termina com a frase para lá de ousada. Ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo, pegue todas as centenas e centenas e centenas de preceitos da lei, aponta o dedo para a minha vida e mostra onde foi que eu tropecei num desses mandamentos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se alguém acha que podia se orgulhar, eu ainda mais. Porque eu tenho história, eu tenho uma linhagem, eu tenho compromisso com Deus, eu tenho uma vida irrepreensível. Quando Paulo está falando dessas coisas, ele está falando do quê? De performance religiosa. Ele não está falando de pecado. E é depois de falar dessa alta performance religiosa que ele entra com a afirmação, mas o que para mim era lucro, o que antes eu valorizava, essa história, essa performance religiosa, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Então nós precisamos entender o que está por trás dessa frase. O que é que gerou essa mudança de valores, de alguém que dava moral para essa alta performance religiosa e de repente diz, agora eu estou revendo tudo isso. Foi uma descoberta. Foi uma revelação, a revelação de uma pessoa. No versículo 8 ele diz, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz, por amor de quem eu tenho como perda todas as coisas. Aí Paulo está falando de uma compreensão de uma pessoa, que o conhecimento dela revelou que essa pessoa é tão extraordinária, tão fascinante, tão cativante, que ele diz a sublimidade. Ele fala da sua incapacidade de definir o quão valioso se tornou conhecer essa pessoa e diz a sublimidade dele. O colocou num patamar de alguém tão importante que as outras coisas que eram importantes perderam a sua importância. E é disso que eu quero falar. Mas eu não tenho como falar desse texto sem remeter ao dia em que Deus começou a abrir meus olhos para entendê-lo. Sem remeter ao dia em que Deus mudou muita coisa na minha maneira de olhar para essas verdades. E esse dia começa há 10 anos atrás, 10 anos e meio atrás. Dia 31 de dezembro de 2007. Eu e a Kelly estávamos conversando na hora do almoço sobre o ano que terminava e sobre o próximo ano que iniciaria. Falamos um pouco do culto de passagem do ano, a nossa expectativa de que fosse uma noite profética. Enquanto nós estamos falando da chegada do novo ano, algo começou a me incomodar. E eu lembro que eu empurrei meu prato, já praticamente vazio para o lado, olhei para minha esposa e falei, eu tomo uma decisão. 2008 será na minha vida o ano da busca. Olhei para minha esposa e falei, a partir de agora, nos próximos 21 dias, pelas próximas 3 semanas, eu não como absolutamente nada. Eu vou encarar essas próximas 3 semanas só na água e eu vou fazer o maior jejum da minha vida. Nunca tinha feito até então nada maior do que 2 semanas. Nenhum jejum prolongado que se comparasse àquele. Quando eu falei, eu lembro que a Kelly me olhou com o olho um pouquinho mais arregalado do que o normal. Com aquela cara de preocupação de esposo. E ela me perguntou, Deus está te pedindo isso? Eu falei, tá não. Eu vou fazer porque eu quero. Eu quero mais de Deus, eu quero entrar num lugar mais profundo. E eu falei, eu estou tomando a decisão agora, não é porque Ele pediu, é porque eu quero. Eu vou fazer para Deus coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu falei, não vai ser só o meu maior jejum. Eu vou ler a Bíblia como eu nunca fiz, eu vou orar como eu nunca orei. E naquele momento eu tomei uma decisão. E naquele ano, só naquele ano, não fiz isso nem antes nem depois. Eu cheguei, para você ter ideia de como eu levei a sério essa dedicação, eu cheguei a ler a Bíblia 2 vezes num mês. Ela toda, de capa a capa, 2 vezes num mês. Eu estava decidido a dar o meu melhor de Deus nessa busca. E o ano começou. 3 semanas do jejum na água, terminei o jejum, e depois tinham passado só 3 semanas que eu terminei o jejum. Era meados de fevereiro. Terça-feira à noite, nós tínhamos uma reunião de treinamento com a nossa liderança. A gente nem chamava de culto, não tinha louvor, adoração, não tinha oferta. A gente tinha uma oração, uma palavra que sempre ou promovia encorajamento, né, motivação ou alinhamento doutrinário da visão. Mas a reunião era muito enxuta e tinha um propósito muito definido. Mas enquanto a gente fazia aquela oração inicial, um irmão passou a mão no violão, olhou para mim e fez o sinalzinho com a mão. Posso cantar uma só?
Eu lembro que eu olhei de volta e fiz, uma só. Tipo, num passe de uma. E até hoje, irmão, não sei explicar o que aconteceu enquanto a gente cantava aquela uma só. Porque a reunião foi só aquela música e não teve mais nada além daquilo. A geração de meus pais diria, alguém anotou a placa do caminhão que atropelou a gente? A nova geração, que é mais moderna e tecnológica, talvez diria, alguém provavelmente apertou aquele botão lá no céu, que ativa o modo glória da reunião. Porque, meu irmão, num instante mudou tudo. Eu, sinceramente, não sei o impacto que isso teve para cada um, porque não consigo imaginar que tenha sido igual para todo mundo. Mas eu nunca vi nada igual no meu ministério, nem antes e nem depois daquele dia. Foi uma reunião singular. Num instante, no mesmo instante. E eu acho que nem se a gente tivesse combinado, coreografado, ensaiado, a gente conseguiria fazer acontecer aquilo de uma maneira tão simultânea. Todo mundo, ou quase todo mundo, pelo que eu via, me parecia ser todo mundo, começou a chorar. O interessante é que eu chorava, via as pessoas chorando, mas eu não sabia porque eu estava chorando, nem porque os outros estavam chorando. Mas não era um choro qualquer, irmão, era choro assim, como diria o mineiro, de com força. Às vezes parecia quase convulsivo, alguns diriam chorar que nem criança, que é daqueles assim, aquele pranto entregue, sem reservas. E eu comecei a observar não apenas aquele choro em mim e nos outros, mas de repente eu comecei a perceber no meu espírito que o Espírito Santo queria nos levar a um lugar de arrependimento. E de repente fez sentido ver tanta gente chorando, gente se prostrando, ajoelhando, deitando pelo chão, alguns sentavam, encostavam pelas paredes, e foi um negócio assim impressionante. Mas de repente eu comecei a perceber que o motivo pelo qual o Espírito Santo queria que a gente se arrependesse era por não estar buscando a Deus como deveríamos. E aí que a coisa ficou difícil de eu digerir. Porque afinal de contas era o meu ano da busca. Afinal de contas, eu tinha feito o maior jejum da minha vida, fazia poucas semanas. Afinal de contas, eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Já vou explicar essa frase, que nem um condenado. Eu estava lendo a Bíblia para valer. E aí, aquele sentimento de me arrepender por não estar buscando a Deus como deveria, eu queria poder dizer, Deus, o Senhor está certo, nós estamos errados. Mas o meu sentimento entrou num conflito gigantesco. Eu não tive coragem de verbalizar. Porque tem coisas que a gente morde a língua e prefere não falar por respeito às pessoas, muito mais a Deus. Mas com Deus você não precisa falar, irmão. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Pensa numa relação transparente que nós temos com Deus. Você pensou, Ele ouviu. Você sentiu, Ele ouviu. O que você ainda vai pensar daqui a uns anos, Ele já ouviu, porque Ele é o Deus onisciente, presciente. Não dá para esconder nada. E o sentimento veio. Eu mordi minha língua, não queria falar nada. Mas tudo dentro de mim parecia protestar e gritar. Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Porque a minha cabeça estava, eu não acredito que depois do maior jejum da minha vida, de eu estar lendo a Bíblia desse jeito, orando, eu ainda tenho que me arrepender e não está bom. Se não está bom, quando é que vai estar? O sentimento era esse. E apesar de eu não ter verbalizado, o Espírito Santo falou comigo. Primeiro, de uma forma tão constrangedora, tão amorosa, que eu acredito que dá para definir como constrangedora. Mas, segundo, foi uma frase muito precisa. A frase virou o tema dessa mensagem, depois o tema do livro. O Espírito Santo falou nítido e claro comigo, até que nada mais importe. Quando eu ouvi aquela frase, na sequência, a palavra que me veio foi, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada é tão importante para você como eu sou, você chegou aonde eu espero que você chegue. Ele diz, nesse momento você não está indo para esse lugar. Você nomeou 2008 o ano da busca. Mas o que você fez foi melhorar a performance da busca. E não necessariamente aumentar o seu desejo pela minha pessoa. Irmão, até aquele dia eu nunca ouvi falar de performance de busca. Nem sei se depois eu ouvi alguém falar disso. E aquilo tudo era estranho, mas esse texto de Filipenses 3 é como se ele aparecesse na minha frente. E eu vejo Paulo dizendo que antes para mim era lucro, isso eu considerei perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de uma pessoa tão extraordinária, tão fascinante e cativante, como falei antes, que ganha um lugar de tamanha importância que o resto perdeu importância. De repente Paulo entende, nada disso que eu dava valor merecia ter valor. Porque, irmão, não é a busca pela busca. E muitas vezes nós fazemos isso. Naquele dia o Espírito Santo me fez lembrar de Jesus falando com a sua geração. Foi a respeito de vós, hipócritas, que Isaías profetizou.
Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes nós achamos que a adoração é um ambiente que a gente cria, é o barulho que a gente faz, é aquilo que pode ser visto ou percebido na dimensão física. Para Deus, não. Aquela geração dos dias de Eli que perdeu a arca, que representava a presença de Deus. Irmão, quando eles trouxeram a arca para o campo de batalha antes de perdê-lo, a Bíblia diz que a terra estremeceu com o júbilo da nação de Israel. Aí a gente pensa, meu Deus, isso é adoração. Os filisteus ficaram apavorados com o júbilo da nação de Israel. Mas, em primeiro lugar, a arca não pôde fazer absolutamente nada por eles, porque eles trataram a arca apenas como um amuleto, um talismã. Eles não tinham respeito pela pessoa e pela presença de Deus. A evidência disso é que quando a arca foi perdida, ninguém moveu um dedo para ir atrás. Uma geração inteira não fez absolutamente nada para tentar recuperar o que era o símbolo da presença de Deus entre eles. Então nós podemos fazer barulho, o coração não necessariamente está inclinado a Deus. E naquele momento o Senhor falou que você está melhorando, é a performance da busca. Então agora você está jejuando mais do que jejuava antes. Você está lendo a Bíblia mais do que lia antes. Você está quebrando seus recordes. Mas isso não significa que você esteja me desejando mais. Ele me fez lembrar de Apocalipse 2, de 2 a 5. Carta ao anjo da igreja de Éfeso. Uma das 7 igrejas do Apocalipse. O Senhor fala com uma igreja de alta performance. Você vê isso na epístola aos Efésios, você vê isso no livro de Atos, você vê isso na carta ao Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma igreja de alta performance. E diz, conheço tuas obras. Isso já indica que eles eram ativos. Mas ele diz, o teu labor. O labor já não é só atividade, é gente que soa a camisa, que se doa. Mas ele diz, e a sua perseverança. Perseverança, irmão, no trabalho é quando eu e você fomos, além de ser ativos, além de ser muito dedicados a ponto de suar a camisa. É quando nós estamos, como diz a linguagem popular, com sangue nos olhos, a faca no dente, dizendo, vamos cair para cima e vamos trabalhar sem volta. Eles eram uma igreja de produtividade. Era uma igreja de alta resiliência. O Senhor disse, suportastes provas, por causa do meu nome não desfaleceste. Eles eram uma igreja que tinha controle de qualidade. Puseste a prova os que dizem apóstolos, não são, e os achastes mentirosos. Sob todos os ângulos que você olha, era uma igreja de alta performance. Até eu queria pastorear aquela igreja. Mas o Senhor Jesus diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Performance nas alturas, na estratosfera. Paixão, interesse por mim, está lá no chão, está lá embaixo. É possível eu e você valorizarmos a performance sem necessariamente aumentar ou valorizar o interesse por ele. E naquele dia a ficha começou a cair. Porque o Senhor falou ao meu coração e disse, você parece aquele marido daquela história do supermercado. E para você entender o que Deus está me falando, eu tenho que contar a história. Fui mediar uma séria discussão, apesar que eu brinco que o casal cristão não briga, ele tem excesso de comunhão. Então eles tinham tido um excesso de comunhão e nos chamaram para mediar a coisa. E quando eu chego, penso num marido bravo, indignado, aborrecido, fora de controle. Eu entro na casa e ele já vai dizendo, pastor, essa mulher é uma louca. Eu falei, calma, Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. E eu fui ouvi-lo. Ele falou, pastor, nós temos cerca de 20 anos de casado. Era um pouco menos ou um pouco mais, não me lembro os detalhes. Ele falou, essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Mas, pastor, deixa eu te confessar uma coisa, eu odeio o supermercado. Ainda brinquei com ele, o sindicato é grande, tu não está sozinho. Mas qual é o ponto? Ele falou, o ponto, pastor, que essa semana passada, uns dias atrás, eu quis agradar minha mulher. Eu me ofereci, não foi ela que pediu, eu me ofereci para ir com ela no supermercado. Mesmo não gostando. E quando nós voltamos, eu acredito que essa louca dessa mulher me disse que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado. Ela não sabe o que é uma instável. Ele estava alterado. A irmã quieta, tranquila, serena do lado, só com o dedinho erguido. Tipo, depois dele sou eu. Então, quando ele terminou de esbravejar, falei, sua vez. Ela olhou para mim e assim, na boa, tranquila, falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou, eu penso num cara que parecia que tinha sido possuído por alguma coisa que não era ele mesmo. Eu estou falando que ela é louca, eu tenho testemunha. Ele queria chamar os filhos, chamou por nome, fulano, vem cá, eu tenho prova. Falei, calma, calma. Voltei para a irmã, falei, irmã, até eu estou com dificuldade de acreditar em você. Eu falei, você pode até não ser aquelas dona que quer que o marido, além de ir no supermercado, ainda discuta a relação em público enquanto empurra o carrinho, que tem dessas.
Eu falei, mesmo não sendo dessa, eu duvido que você nunca, nem uma vezinha sequer, quis que esse homem fosse com você lá. Eu falei, eu vou te dar 2 chances, 2 opções. Ou você reformula, ou você se explica. Ela falou, eu vou me explicar. E ela disparou essa. Ela falou, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. Foi tão profundo que eu fiquei com a cara de paisagem que alguns de vocês estão, tentando entender o que vinha. Eu falei, irmã, pode explicar um pouco mais? Porque foi nesse momento que ela falou isso que ele ficou realmente bravo. Ela falou, pastor, eu não queria que ele fosse, eu queria que ele quisesse ir. Então vamos explicar. Para ele ir do jeito que ele foi, com a cara emburrada, com cara de quem não está gostando, olhando para o relógio o tempo todo, reclamando, está demorando. Pastor, parece que ele tinha se auto-infligido um castigo. Eu acho que meu marido deve ter aprontado uma coisa muito terrível, e ele deve ter dito para ele mesmo, eu mereço ser punido pelo que eu fiz. Então ele foi comigo no supermercado. Ela disse, quem que quer uma companhia dessa? Então eu não queria que ele fosse. Pastor, ele está bravo comigo, eu amo esse homem. Mas para ir do jeito que foi, não precisa ir nunca mais, está liberado o resto da vida. Então não, eu me recuso a aceitar e falar que eu queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir. Se não consegue querer ir, que não vá. Falei, irmão, difícil admitir, mas ela está certa. Essa era a história do supermercado. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, você lembra do homem do supermercado? Eu falei, lembro. Ele disse, você parece ele. Por que, irmão? Eu tinha decidido em 2008 ler a Bíblia várias vezes. São 1189 capítulos. Você multiplica por várias vezes, dá muitos milhares de capítulos. Como é que eu ia pagar essa conta? Eu dividi a quantidade final de capítulos pelos 365 dias do ano. Eu tinha uma cota diária. E não podia deixar passar, porque se acumulasse, ia ficando difícil de reverter. Então, o meu tempo devocional de manhã não dava para ler aquilo tudo. No final do dia, quando chegava, e tinha dia que chegava às 10, tinha dia que chegava às 11, tinha dia que chegava mais tarde, lá ia eu ler a Bíblia. Mas dependendo da hora que chegava, irmão, era 2 da manhã, ainda estava lendo a Bíblia. Teve dia de eu chegar às 2h30, teve ocasião de eu chegar às 3 da manhã, ainda estar lendo, dormindo em cima da Bíblia. Então, quando eu falei que estava lendo a Bíblia que nem um condenado, parece que era isso mesmo. Eu tinha me obrigado a fazer algo, e eu já não conseguia ter prazer naquilo. E o Senhor estava falando ao meu coração, você parece um homem do supermercado, parece que você está se autopunindo com a leitura bíblica. Aquilo que deveria ser prazer virou um peso, virou uma obrigação, virou mera performance. Você só está tentando quebrar seu recorde de quantas vezes você leu a Bíblia, e não necessariamente me desejando mais. E naquele dia, pela primeira vez, eu entendi com clareza o propósito da nossa existência. Em Atos 17, 26 e 27, o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo, desde aquela época. E até hoje você não estuda filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia. Talvez em nenhum outro lugar da terra as pessoas tinham feito tanto aquelas perguntinhas. Quem sou eu? De onde vim e para onde vou? Paulo está lá no palco da filosofia do mundo dos seus dias. Ele começa a falar de um Deus desconhecido e ganha a atenção e a curiosidade das pessoas para apresentar o Deus vivo e verdadeiro. E no meio dessa mensagem, Paulo diz que esse Deus, Atos 17, 26 e 27, ele diz de um só homem, uma clara referência a Adão. Ele fez todas as raças e tribos dos homens. A Bíblia diz, nesse mesmo sermão, Paulo diz que Deus nos colocou na terra, fixou os limites da nossa habitação, os tempos por ele estabelecidos. Com qual propósito? Por que que de uma matriz, Deus fez toda uma raça da qual eu e você fazemos parte? Por que é que eu e você estamos aqui? Por que nós fomos criados por Deus? O que é que ele tinha em mente? Qual o propósito de tudo isso? Paulo fala isso no versículo 27. Tem como projetar Atos 17, 27. Ele diz, para buscarem a Deus. Fala para o vizinho ao seu lado, fala, você existe para buscar a Deus. Para que de um Deus fez todos nós? Para buscarem a Deus. Mas o texto diz, se porventura tateando, o possam achar. Se bem que ele não está longe de cada um de nós. Deus sabia que o homem estaria numa condição de cegueira, e é por isso que tinha que tatear. Alguém só tem que tatear, palpar, quando não está enxergando numa busca. Deus sabia disso, mas esperava que o homem, na sua limitação, usasse o que tinha.
Mas Deus disse, eu não estarei longe, porque, como ele disse através do profeta, a ideia do Deus que nos criou para buscá-lo era, serei achado de vós. Deus sempre quis que nós o encontrássemos. Mas o que eu entendi há 10 anos atrás, isso mudou a minha relação com Deus. Foi que, se por um lado Deus nos criou para que nós o buscássemos, e por outro Ele quer que nós o encontremos, e Ele não quer dificultar. A busca eficaz, a busca que funciona, a busca que dá resultado, é o que Jeremias 29:13 diz. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando eu e você colocamos todo o nosso coração nessa busca, que ela se mostra eficaz. É quando eu e você colocamos tudo de nós, que nós vamos de fato encontrá-lo. E aí eu e você precisamos perceber que há algumas armadilhas com as quais eu e você temos que lidar. Durante muito tempo, a única coisa que eu achava que pudesse ser classificado como inimigo era o pecado. Um dia alguém me perguntou qual é o seu maior inimigo. Eu falei, o pecado. Ele falou, não é o diabo, não. Eu falei, não. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Se eu não der lugar para o diabo, ele não pode nada contra mim. Meu maior inimigo não é o diabo, é o pecado. Mas nesse dia, 10 anos atrás, o Senhor me disse, você está errado. Quando você acredita que o seu único inimigo é o pecado. Ele é seu inimigo, mas não é o único. O Senhor falou comigo naquele dia a respeito de algo que eu quero classificar aqui como distrações. Ele disse, esse é um aliado do pecado, que pode acabar te arrastando para longe de mim e para perto do pecado. E naquele momento eu estava sem conseguir entender aquilo. O Senhor disse, você precisa entender que a essência da busca não é apenas que você cumpra o propósito da sua existência, que é me buscar, mas é que você faça isso de todo o seu coração, que você coloque tudo de você. Naquele dia o Senhor falou, você está parecendo o homem do supermercado. E eu posso dizer que ele parafraseou aquela frase que eu tinha como uma boa ilustração na minha mente. O Espírito Santo disse, o que eu queria não era apenas que vocês me buscassem. O que eu queria é que vocês quisessem me buscar. Porque, sabe, nós podemos olhar e dizer, bom, se Deus me criou para buscá-lo, vamos cumprir o propósito, vamos cumprir a obrigação. Deus não espera que você faça isso apenas com o senso de quem cumpre a obrigação. Deus espera que você o deseje. Eu lembro de um dia que eu encontrei um irmão que estava com um nó teológico na cabeça. Foi, pastor, onde é que Deus estava com a cabeça quando resolveu dar livre-arbítrio para o homem? E eu olhei para ele falou, sério, pastor, por que Deus nos daria o direito de rejeitá-lo? Eu falei, ele nunca te deu o direito de rejeitá-lo. Ele te deu o direito de escolhê-lo, correndo o risco de que você o rejeitasse. Mas ele não criou nenhum de nós como autômatos programados para buscá-lo, desejá-lo e amá-lo sem opção. Embora a gente exista para buscá-lo, de alguma forma, esse Deus espera que eu e você tenhamos olhos para Ele e o enxerguemos de tal forma que a gente queira se aproximar. O anseio de Deus, desde o início da criação, é que o homem viva um relacionamento com Ele. Quando você olha o primeiro casal, Adão e Eva, eu brinco que Deus não respeitou nem a lua de mel do casal. Todo dia Ele visitava os dois no jardim. Sabe o que ele estava dizendo? Eu quero ser parte da vida de vocês diariamente. Eu quero relacionar com vocês continuamente. Agora, o diabo não tenta atrapalhar o plano e o propósito de Deus só levando alguém a pecar. Quando ele não consegue nos fazer pecar, ele tenta bagunçar as coisas de uma outra forma. E uma delas é quando ele nos rouba a visão do que Deus realmente quer. Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus quer que haja em nós esse desejo de buscá-lo e que essa busca nos leve a um lugar de comunhão e intimidade. E muitas vezes a gente acaba valorizando mais a busca do que quem a gente está buscando. Então, quando a Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios, eles valorizavam a adoração. Mas o coração está longe de mim, eles não estão valorizando quem eles adoram. Embora valorizava a adoração. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca quis a sua adoração. Deus nunca procurou pela sua adoração. Jesus disse que o Pai procura adoradores, não adoração. O que Deus quer não é adoração, quem Deus quer é você. A adoração é o meio através do qual você se conecta com Ele e Ele consegue quem Ele queria, que é você e não a adoração. Mas é fácil a gente cair na armadilha da performance. Assim como a adoração, quando a gente fala da oferta, o que Deus está atrás não é da sua oferta,
Deus está atrás de você e do seu coração. Tanto que Malaquias 1,9 diz, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. O que Deus aceita não é meramente a oferta. Em primeiro lugar, é o ofertante. Gênesis 4 diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro o ofertante, depois a oferta. Mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Quando ele não se agrada e rejeita também o ofertante, não só a oferta. Aí você para pensar no que é que aconteceu com Ananias e Safira. Atos capítulo 5, Pedro se coloca diante de Ananias e diz, porque encheu Satanás o seu coração, para que mentistes ao Espírito Santo. O que ele está dizendo? Primeiro, quem começou a trabalhar no seu coração essa ideia da oferta foi o Espírito Santo. Segundo, o diabo conseguiu um espaço para entrar, abortar o que Deus começou e bagunçar as coisas. Então ninguém se engane, irmão. Há armadilhas malignas para tentar nos impedir de dar a Deus o que Ele espera. Isso aconteceu com Ananias, num ambiente de avivamento e de mover do Espírito Santo. Durante muito tempo eu achava que o o diabo quis roubar foi oferta. Mas demorou para cair minha ficha, que o diabo não quis roubar a oferta. Porque o diabo tenta roubar aquilo que Deus quer. E não é atrás da oferta que Deus está. O diabo não quis roubar a oferta. Prova disso é que Ananias deu a maior parte do valor da propriedade vendida. O diabo não impediu o dinheiro ou recurso de entrar no reino. O que ele roubou de Deus e de Ananias foi a capacidade de, com obediência, com gratidão, com alegria, dizer, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Não há nada que você peça, não há nada que você deseje, não há nada que você mande, que eu prontamente não vá obedecer. Ele deu a maior parte do dinheiro da venda, mas não deu o que Deus mais queria, que era um coração disposto a honrá-lo e agradá-lo, e que o colocasse em primeiro lugar. Agora, se há algo sendo arquitetado pelo diabo por trás do que aconteceu com Ananias, é ingenuidade da nossa parte achar que não existe hoje uma oposição espiritual que não tem a cara de oposição espiritual, com a qual eu e você vamos lidar. Quando Moisés vai a Faraó e diz, deixa meu povo ir para que me adore, nós temos ali nada mais, nada menos do que uma das maiores figuras de redenção que o Velho Testamento apresenta. A saída de Israel do Egito, do cativeiro da escravidão, é uma figura da nossa libertação. Nós também estávamos debaixo de um tirano que nos oprimia e escravizava, e Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Quando foi que eles saíram do Egito? Na noite em que o Cordeiro da Páscoa foi morto, o sangue derramado e aplicado nos umbrais das portas. Paulo escreve aos Coríntios e chama Cristo de o nosso Cordeiro Pascal. Ele está dizendo, Cristo e o seu sangue derramado, o sangue do seu sacrifício está para nós na mesma proporção que o sangue do Cordeiro da Páscoa estava para eles. Quando eles saem do Egito e vão para o Monte Sinai, Deus faz uma declaração sobre eles como povo. Essa mesma declaração de Êxodo 19, 5 e 6 é repetida pelo apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2,9, sobre nós, a igreja. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual era o propósito da saída do Egito? Moisés diz para Faraó, deixa meu povo ir para que me adore. Pastor, o senhor disse que Deus não quer adoração. Não, ele queria os adoradores. E aqui não é diferente. Deixa eu te dizer algo, querido. O propósito de Deus de tirar a nação de Israel do Egito não era só aliviá-los do sofrimento. O propósito de Deus de tirá-los do Egito não era apenas introduzi-los em Canaã, uma terra que mana leite e mel e figura a plenitude do que Deus tem para nós. O plano de Deus era muito maior do que isso. Esses são efeitos colaterais no meio da caminhada, mas não são o propósito. E deixa eu te dizer, quando nós reduzimos o Evangelho a apenas uma libertação da opressão do diabo, ou apenas nos conduzir a um lugar de bênçãos, nós não chegamos onde deveríamos. O que Deus queria, deixa meu povo ir para que me adore, haverá um encontro de intimidade através da adoração, e nós vamos nos mesclar. No Novo Testamento não era diferente. João Batista, o pai de Zacarias, o pai de João Batista, acho que eu inverti aqui. Zacarias, o pai de João Batista, cheio do Espírito Santo. Quando o menino nasceu, começa a profetizar não só sobre o filho, o ministério do filho, sobre a vinda de Jesus, a nova aliança. Ele diz, para que libertos das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos em santidade e justiça todos os nossos dias. O propósito da redenção no Novo Testamento ainda é igual. Estabelecido esse paralelo, qual é a reação do faraó? Que na tipologia bíblica é uma figura de Satanás. Quando Moisés diz, deixa meu povo ir para que me adore, o faraó do outro lado diz, esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. Vamos encher eles de atividade, para que eles não tenham tempo
de pensar em adoração. Deus não está apenas revelando a estratégia do faraó. Deus está definindo um paralelo de quem Faraó representa e qual seria a sua estratégia ao longo do tempo contra nós. Vamos encher esse povo de atividade para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Distrações. Naquele dia o Senhor começou a falar de uma forma clara e nítida ao meu coração. Uma das coisas que tem impedido vocês de viver a verdadeira e intensa busca, que é o desejo pela pessoa dele, é quando nós nos distraímos. Nos distraímos de diversas formas, nos distraindo, valorizando a performance religiosa. Eu falo que nós temos uma geração que passou a adorar a adoração, em vez de adorar o Deus que tinha que ser adorado através da adoração. Nós nos distraímos de outras formas e maneiras, porque nenhum de nós acorda amanhã pensando friamente, o que é que eu posso fazer para sabotar minha relação com Deus? Não é assim que a coisa acontece, com a maioria de nós não. Mas eu e você podemos nos distrair com outras coisas que se tornaram muito importantes. Não são coisas erradas como o pecado, são coisas boas, são coisas justas, lícitas, legítimas. Por exemplo, em Lucas 14, de 15 a 20, Jesus fala de um banquete que foi preparado. Banquete na Bíblia fala de comunhão, de intimidade, desse lugar de um encontro diferenciado. Não apenas comer para repor as forças. Mas na hora que o banquete estava pronto, os convidados começaram a dar desculpas, escusas. O primeiro diz, comprei um campo, portanto não posso ir. O que ele está falando em si é ruim? Não. O cara está dizendo, eu adquiri uma propriedade. Imagina um crente hoje, contando que comprou a casa própria, ou a sede do lugar de negócio deles, qualquer tipo de propriedade. Eu não consigo imaginar alguém contando que adquiriu isso e reclamando. A maioria de nós diria, bênção de Deus, cumprimento de promessa, resposta de oração. O outro vem e diz, comprei 5 juntas de bois. Para quem sobrevive, irmão, de arar a terra, de plantar e colher, 5 juntas de bois. Os bois eram os tratores, os New Holland da época. 5 juntas de bois, 10 bois para puxar o arado, para ajudar a colher, significava o aumento da produtividade, com consequente aumento dos ganhos. Quem é que vai reclamar disso? A maioria hoje diria a mesma coisa, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. E se fosse uma versão mais pentecostal, ainda diria, é para glorificar de pé, igreja. Porque ninguém vai chamar essas coisas de ruins. A terceira desculpa, irmão, é a que menos dá para falar mal. Se não dá para falar mal das primeiras 2, da terceira menos ainda. Porque o terceiro diz, casei-me, portanto não posso ir. O casamento é ideia de Deus, criação de Deus. Nenhuma das 3 desculpas está falando de algo ruim. O casamento não é ruim, irmão. Melhor coisa que me aconteceu depois de Jesus, essa mulher linda sentada aqui na frente, a Kelly. Ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Ou o jeito de tocar e levar o casamento fora dos princípios de Deus. Mas mesmo o casamento, que de tudo isso a gente diria o mais importante, nós precisamos entender que mesmo que essas coisas não sejam ruins em si mesmas, quando elas ocupam um lugar que não lhes pertence, elas podem ser as coisas certas no lugar errado. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós somos parte de uma geração que tem se embriagado até com as bênçãos de Deus. Deixamos de ser o que gerações antes de nós eram. Gente que não entendia fé, não entendia herança, não entendia o que podia receber. Começamos a ter esse entendimento, crescer nessas coisas, e nós nos perdemos em outro lugar. Nós nos perdemos foi com as coisas boas, nós nos perdemos foi com as coisas legítimas. Elas não são erradas, mas elas passaram a ocupar um lugar errado na vida de muita gente. Naquele dia, 10 anos atrás, o Senhor falou, muitos de vocês estão se embriagando com as minhas bênçãos, a ponto de esquecerem de mim. E na hora, me veio aquele texto de Gênesis 9, 20 e 21. Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto. Quando a gente só lê isso, não parece estar dizendo muita coisa. Mas quando você lê a Bíblia com a mentalidade do que era a cultura dos povos antigos do Oriente, todos eles, sem exceção, não era só Israel que tinha festa das primícias, que era a festa da colheita. Todos eles, quando chegava a colheita, entendiam que aquilo era uma hora de festa e celebração. Quem não conhecia o Deus vivo e verdadeiro, celebrava isso, algum tipo de divindade. Quando a Bíblia está dizendo que Noé plantou uma vinha e colheu o seu fruto, está dizendo que no momento da colheita, está implícito a ideia de que houve festa e gratidão ao Deus que o abençoou com a colheita. E é na festa de gratidão que ele se embriaga com o vinho, que era o fruto da própria bênção recebida. O que nós temos aqui é uma figura.
O Senhor falou no meu coração, muitos de vocês alcançaram lugares, posições, intervenções para qual creram. Eu os coloquei nesse lugar e agora vocês se embriagaram com essas coisas a ponto de se esquecerem de mim. O Senhor me fez lembrar. Você lembra de quando você deu aquele videogame para o seu filho? Meu filho hoje está com 20 anos, na época ele devia ter 8 ou 9. Eu falei, lembro. A história 10 anos atrás era bem fresquinha. Eu lembro do dia que eu cheguei em casa com um PlayStation 2, Edgley, ainda era novidade. Pensa num menino, irmão, feliz, foi meu filho aquele dia. Dizer que ele ficou feliz é pouco, ele teve um surto de alegria. Sabe o que é um surto? Ele corria, pulava, ele se jogava no chão, esperneava, ele me abraçava, beijava, dizia, você é o melhor pai do mundo. Pensa no menino que ficou empolgado. E naquele momento eu fiquei feliz de ver a felicidade dele. E eu fiquei pensando, eu acho que eu acertei, eu acho que eu fui um bom pai. Irmão, não precisei de muitos dias para ficar com ciúme daquele videogame. Depois com raiva daquele videogame. Porque eu perdi meu filho por videogame. Antes de eu chegar de viagem, abri a porta, estava ele e a Alice, os dois esperando, eu entrava, eles pulavam em cima de mim, a gente começava a festa, fazia uma bagunça, se divertia a partir do bendito de videogame, para não falar o que eu penso dele. Eu abri aquela porta, estava só a Alice, a minha filha, que é 3 anos mais nova que Israel. E aí eu fazia festa com ela, quando a gente terminava. Israel, cadê você? Já vai, pai, já vai, só vou passar de fase. Um dia desse, um irmão falou para mim, pastor, ora por mim, que eu sinto que eu vou passar de fase no ministério. Eu falei, não use essa frase comigo. Teve um dia que eu quase joguei aquele videogame pela janela. A gente morava num sobrado e ele estava no andar de cima. O Senhor me disse, você lembra do videogame? Eu falei, lembro. O Espírito Santo disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Pensa na vergonha. Irmão, entenda que eu não estou falando contra a bênção, não estou falando contra a adoração. Sempre tem um crente que parece que tem um dom de distorcer o que a gente fala. Um dia desse, um falou, não, subirá disso, não adianta jejuar, não adianta ler a Bíblia, não adianta orar. E eu tive que dizer, não é isso que eu falei. Estou dizendo que a performance não pode substituir a paixão. Mas se ela for a consequência, o efeito colateral da paixão, ótimo. De vez em quando eu encontro um crente que diz, pastor, eu não consigo não orar. Um dia desse, um falou para mim, como é que tem crente que não lê a Bíblia? Eu não consigo não ler. O que é isso, irmão? É o resultado da paixão se manifestando através da performance. Mas não é uma performance substituindo a paixão. Um dia desse, encontrei um que soltou assim a novidade, a pérola. Falou, pastor, estou com fome de jejuar. Eu falei, normalmente não é o jejum que dá fome. Não, eu estou com fome de jejuar. Eu quero jejuar mais. O que acontece? Nós temos alguém que entrou nesse lugar de fascinação, de atração. É disso que Paulo está falando. Ele diz por causa da sublimidade, do conhecimento de quem ele é. Ele está falando de um alto nível de valorização da pessoa, que o resto não compara com a importância que ele tem. Stanley Jones, famoso missionário metodista que serviu por quase 50 anos na Índia. Não pensa um lugar que é um desafio à proclamação do Evangelho, até hoje é a Índia. Principalmente por causa do contexto de perseguição religiosa. Agora, Stanley Jones, que viveu esse contexto de perseguição, disse, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Muitos de nós estamos perdendo num ambiente de falta de oposição, porque nós rebaixamos o que deveria ser o relacionamento com Deus. E nós aceitamos substituir isso por algo inferior. Há um grito do coração de Deus, há um clamor, um convite do coração de Deus, para que eu e você cheguemos ao lugar onde nada mais importe. Quem está entendendo, diga amém. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar por quê? A única pessoa na Bíblia chamada de um homem segundo o coração de Deus foi Davi. Não é por causa de perfeição, porque isso a Bíblia mostra que perfeito ele não foi. Aliás, chutou o balde. O que é que Deus viu em Davi a ponto de dizer, esse é um homem segundo o meu coração? Davi, quando trouxe a arca, que simbolizava a presença de Deus, porque ele foi o primeiro numa geração dizendo, nós não vamos viver longe da presença, ele levantou uma tenda em Sião, que passou a ser chamada de o tabernáculo de Davi. Irmão, de todas as casas que Deus teve no Velho Testamento, do ponto de vista físico, ok? Da perspectiva humana, essa foi a mais vagabundinha de todas. Tanto que Davi ficava incomodado com isso. E dizia, não é justo eu morar num palácio
E a presença de Deus está confinada numa tenda. Ele queria construir uma casa para Deus, e não pôde fazer isso na sua geração. Mas Davi ficava aflito com isso. No Salmo 132, eu vou ler do 3 ao 5, Davi diz: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Isso consumia ele noite e dia. Deus não pode estar numa tenda. Mas apesar disso deixar Davi aborrecido e triste, quando Deus olha para os dias da velha aliança, sabe qual é a única casa que ele tem saudade? Não é o tabernáculo de Moisés, que era uma obra-prima, que um artista sozinho não conseguiria ter produzido. Deus diz: vou enchê-los do meu espírito para eles poderem fazer isso. Não era o templo glorioso e suntuoso de Salomão. Não foi o templo reformado do período pós-exílio e depois reformado e ampliado por Herodes, que era o templo dos dias de Jesus. Em Atos 15, os apóstolos lançam mão de uma profecia de Amós. E a palavra de Deus nos mostra que nessa conversa que eles têm ali em Atos 15, eles citam essa profecia, do 16 ao 18. Eles dizem, como está escrito: reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o restaurarei, o levantarei das suas ruínas. Irmão, quando Deus olha e diz: a única coisa que dá para eu buscar lá da velha aliança e trazer para cá, e eu vou fazer isso de novo na nova, Deus diz: é o tabernáculo de Davi que está caído. Deus não está falando da tenda, do pedaço de pano que foi para o chão. Deus está falando do espírito com o qual aquela casa foi edificada. Quando Davi recupera a arca, não tem beleza nenhuma na casa. Não havia uma valorização da estrutura. A arca foi colocada no centro, os levitas foram colocados em volta. E noite e dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles nem pediam coisa nenhuma. Eles ficavam ali para dizer: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. No Salmo 27, 4, você vê que esse Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus por algum motivo. E diz: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscá-la. É um cara que, como rei, naturalmente podia ter o que queria. Espiritualmente, um crédito altíssimo. Natan, quando vai confrontá-lo do pecado, ele diz: Deus te deu tudo isso, e se fosse pouco, teria dado mais. Sabe o que ele está dizendo? O seu crédito com Deus é enorme. Esse Davi diz: de tudo que eu posso pedir, eu quero uma coisa só: que eu possa habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Irmão, o que tinha naquele santuário, naquela tenda? Nada. E ao mesmo tempo tudo. Ele diz: e contemplar a sua formosura. Sabe o que Davi está dizendo? Eu quero admirar as virtudes de Deus. Eu quero ficar babando em quem Deus é, na pessoa extraordinária, fascinante e cativante que Ele é. Ele diz: eu quero meditar no seu santo templo. A palavra meditar ali significa inquirir, significa estudar, examinar. Numa época em que não tinha um ensino bíblico. Então não é esse tipo de meditação e estudo que você está pensando. Davi está dizendo: além de admirar suas virtudes, eu quero estudar Deus. Eu quero conhecer a pessoa. Há algo no coração de Davi que olhava para Deus dizendo: eu valorizo quem você é. Eu quero estar próximo. Salmo 26, 8. Eu amo o lugar da tua casa. Eu amo o lugar onde permanece a tua glória. Ele se sentia atraído por uma pessoa. Não era uma valorização da estrutura. Deus está olhando e dizendo: eu vou resgatar o tabernáculo de Davi que está caído. Um ambiente onde ninguém vai valorizar a estrutura, mas a essência de uma pessoa que merece cativar o meu e o seu coração. Quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, Atos capítulo 10. A Bíblia diz que Maria senta aos pés do Senhor para ouvir a palavra, e Marta está correndo de um lado para o outro trabalhando. Irmão, a gente fala mal de Marta, mas na boa, se Jesus viesse encarnado na sua casa, você ia oferecer qualquer coisa para ele? Você ia recebê-lo de qualquer jeito? Não. A intenção da Marta é boa. Ela queria fazer o melhor. Mas a dica é: você quer agradar alguém, deixa a pessoa o que ela quer. E não o que você acha que ela quer. No início do nosso ministério pastoral, eu e a Kelly fomos fazer uma visita. E um casal que queria nos honrar resolveu cozinhar a única coisa, o único prato que minha mulher não gosta. Não gosta, não, ela não consegue comer, ela tenta e não consegue. Que é dobradinha. Quando nós chegamos no portão da casa,
Minha mulher tem um faro assim, impressionante. Ela olhou para mim e disse, não. Eu falei, amor, ninguém vai fazer um prato desse, não vai fazer outra coisa. Tenha calma. Quando nós entramos, casamos, nos recebeu, pastor, queremos honrar vocês, fizeram uma dobradinha. Eu falei, eu vou falar logo. Porque eu não vou deixar minha mulher ficar nessa situação. Ela não vai ter coragem de falar, mas é a única coisa que ela não gosta de comer. Então, agradeço a intenção, mas tem outra coisa. Os dois se olharam para mim, cara, apavorado. Não. Falei, gente, pelo amor de Deus, um resto de almoço? Não. Um ovo para fritar ali? Não, pastor. A gente nem tem comida em casa, a gente só fez a dobradinha. Pensa na situação constrangedora. Quando você quiser agradar alguém, tente se informar o que essa pessoa gosta. Marta quer agradar Jesus, mas o que ela acha que Jesus quer. Chega uma hora, ela perde a paciência com a Maria, e ela vai para Jesus e diz, Senhor, manda a minha irmã, está na frente dela. Ela fala como se não tivesse ali. Manda a minha irmã que me ajude. O Senhor não se importa que ela me deixou servindo sozinho. E aí Jesus diz, Marta, Marta. 7 vezes. Ele chama alguém pelo nome 2 vezes seguida na Bíblia. E todas as 7 ele vai tratar de uma crise. Eu acho que se Marta já soubesse disso, já teria gelado a espinha dela só de ouvir, Marta, Marta. Acho que ela pensaria, deu ruim. Jesus diz, poucas coisas são necessárias. Ou mesmo uma só. De tudo, Jesus diz, tem pouca coisa que realmente importa. Dessas poucas, na verdade, tem uma só. O que é essa uma coisa? É a mesma uma coisa que Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que é essa uma coisa? É aquela uma coisa para a qual eu e você fomos criados, eu e você existimos. Fica evidente isso quando Jesus diz, Maria escolheu a boa parte. E quando ele olha para Marta e diz, e essa não lhe será tirada, ele está dizendo, é ruim que você vai me usar, me manipular para tirar sua irmã daqui. Ela escolheu a boa parte. Irmão, tem gente hoje em dia pagando uma fortuna para os coaching, dizer para eles o que é importante e o que não. E eu não estou falando contra, não. Estou a favor. A gente tem que saber trabalhar com prioridades. Mas eu não entendo por que gente que paga uma fortuna para o coach dizer o que é importante, o que não é, o que é prioritário não dá ouvido ao maior de todos os coaching, Jesus, dizendo uma coisa realmente importa e é necessária. Irmão, uma coisa só é o motivo da minha e da sua existência. Agora, como a gente pode dizer que Jesus é tão importante, mas não ter tempo para Ele? A pergunta é, como é que a gente não consegue ter tempo para Ele? Nós somos a geração que mais deveria ter tempo sobrando na face da terra. Porque temos facilidades como nunca se teve. Jesus vai falar com a mulher samaritana que está indo buscar água lá na fonte. Irmão, não estamos falando de muito tempo atrás, a gente tinha a famosa imagem da mulher com a lata d'água na cabeça. Era tão difícil trazer água que acho que dava até dó gastar em casa. Só de pensar em buscar de novo. Hoje está tudo encanado, nossa vida é fácil. Fazer a comida, irmão. No tempo bíblico, o cara pegava o animal, matava o animal, esfolava o animal, cortava em pedaços, temperava, ia fazer um fogo que era demorado. Irmão, tudo. Atos 10 diz que Pedro estava com fome. Os irmãos foram preparar a comida, Pedro disse, vou orar. Esse negócio demorava. E o transporte? Em Atos 10, quando Cornélio manda algumas pessoas de Cesareia buscar Pedro em Jope, é uma distância de 60 quilômetros. A Bíblia diz que levou 2 dias para os caras chegar onde Pedro estava. E quando Pedro vai com eles, mais 2 dias para chegar lá. Eu fiz esse mesmo trajeto agora em janeiro. A gente estava gravando nosso programa No Caminho da Palavra. A ideia é falar de Bíblia lá onde aconteceu. Nós saímos de Jope, pela costa do Mediterrâneo, até Cesareia Marítima, 60 quilômetros. Nós somos de van, fizemos 40 e poucos minutos. Pedro levou 2 dias caminhando, irmão. 30 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você andou 30 quilômetros no dia? Eu nunca. Eu imagino Pedro, em janeiro desse ano, olhando lá do céu, falando para Deus, não é justo não. 2 dias, caminhando 30 quilômetros por dia para chegar lá. O Subirá vai de carro 40 e poucos minutos, sentado, sem suar no ar-condicionado. Irmão, só naquele momento, comparando eu com Pedro, eu ganhei 2 dias de vida. Fora o resto. Nós tínhamos que ser a geração que mais conseguiria ter tempo para Deus. Mas quanto mais facilidade a gente tem, mais coisas a gente arruma para fazer. Porque a fascinação por Deus está sendo suprimida por distrações.
Não é porque a gente acordou amanhã querendo estragar tudo. Vamos ficar em pé, que eu prometi não demorar hoje. Aí parece que está acabando, parece. Olhe para cá um instante. Nós precisamos ir além da obrigação. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho uma obrigação como esposo. A Bíblia me manda, não me dá uma opção, ela me manda. É um imperativo. Maridos, amai vossas mulheres. Eu sou obrigado a amar minha esposa, é uma ordem de Deus. O não cumprimento da ordem é desobediência. Agora, daqui a alguns meses, Kelly e eu vamos fazer 23 anos de casado. Eu fico tentando imaginar se cada manhã que eu acordo do lado dela, eu falasse para ela, eu amo você. Quando ela fosse abrir um sorriso, eu falasse, fazer o quê, né? Deus mandou? Não tem opção mesmo? Não tem outro jeito? Não estamos aqui para cumprir a obrigação. Eu acho que a gente não estaria 22 anos casado, ou se tivesse, o negócio ia estar muito ruim. Mas pastor, não é sua obrigação? É. Ela não sabe o que é sua obrigação? Sabe. Mas ela espera que eu cumpra a obrigação com senso de prazer e não de obrigação. Eu sou obrigado a amá-la? Sim, mas ela espera que eu queira amá-la e não apenas a ame obrigado. Agora pensa comigo, querido. O maior mandamento que nos foi dado é amar a Deus de todo o coração, mas não adianta tentar viver o senso de obrigação. Deus espera que eu e você façamos isso com senso de prazer. E não haverá isso, a menos que eu e você coloquemos as armadilhas da performance religiosa de lado, das distrações de lado. Porque muitos de nós temos deixado que as coisas da nossa vida sejam quase tão importantes quanto Jesus. Você quer uma prova disso? O tempo todo eu ouço o crente falando essa bobagem que me tira do sério quando eu ouço. Fulano é uma benção, só falta Jesus. Eu digo, como só falta Jesus? Se não tem Jesus, falta tudo. Que conversa é só falta Jesus? Jesus virou um acessóriozinho qualquer? Ele é tudo. Mas a gente não percebe uma cultura que está valorizando um monte de outra coisa e colocando quase no mesmo patamar que ele. Essa mensagem que Deus tem me mandado pregar não é apenas uma mensagem de instrução e ensino, é de alinhamento profético. Se alguém perguntou, pastor, esse livro é sobre paixão? Eu falei, não, é muito mais do que isso. Sobre amor e paixão, eu escrevi um outro chamado De Todo o Coração. Falei, esse livro fala de um lugar, de restaurar um lugar, de primazia, de honra, de senhorio. E quando a gente trabalhar isso corretamente, isso vai gerar um efeito em cadeia que vai alinhar uma série de outras coisas da nossa vida. Nós precisamos entrar nesse lugar onde ele é tão importante, que o resto perde a importância diante dele. Eu não vim aqui te jogar pedra, eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui tentar fazer você se sentir mal. Esses dias um irmão falou, pastor, acabou com a minha vida aquele culto. Eu falei, perdão, desculpa ter nascido, eu brinquei com ele. Embora esses dias eu vi uma frase que eu gostei. A boa reunião não é só aquela onde todo mundo sai feliz com o pregador. Às vezes é aquela que a gente sai triste conosco mesmo e querendo mudar. Mas eu não vim aqui tentar fazer você sentir mal. Porque às vezes nós, na cultura brasileira, a gente tem dificuldade de lidar com o confronto. Porque de alguma forma parece que isso mexe com a nossa aceitação. A gente não consegue ler amor em correção e confronto. Quando Deus falou comigo sobre arrepender, eu já fui logo me ouriçando. Se isso não está bom, quando é que vai estar bom para você? Porque a nossa sensação é, então nada do que eu estou fazendo presta, a gente vai a extremos. Quando o Senhor fala com o anjo da igreja de Éfeso, ele diz, lembra de onde você caiu. Por que ele fala para lembrar? Já parou para pensar nisso? Ele está apelando para um senso de saudade. Se você lembrar que nós tivemos algo que foi melhor do que o que nós estamos tendo agora, talvez você sinta saudade daquele lugar de comunhão, daquela intensidade do relacionamento. Aí diz, lembrou? Lembrei. Arrependa-se. Você não podia ter jogado isso fora. Mas ele termina dizendo, e volta à prática das primeiras obras. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim aqui recriminar, chamar você um crente de segunda categoria. Ele está dizendo, eu só quero restaurar o que nós tivemos.
E nós precisamos entender o quão insistente é esse amor de Deus. Alguém me perguntou esses dias: pastor, o senhor levou 10 anos para escrever o livro que já chegou lá. Eu falei: é ruim que eu cheguei lá. Paulo dizia em Filipenses 3, não que eu tenha alcançado. Eu vou ser maluco dizer que eu alcancei. Eu talvez hoje já tenha um pouco menos de vergonha de tocar no assunto quando eu falo disso. Mas tem dia que eu estou pregando, irmão, minha vontade é correr para um canto, me esconder e chorar. E dizer: como, entendendo isso há 10 anos, eu não estou todo dia ainda nesse lugar. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, é um amor insistente dele, que continua dizendo: eu não vou desistir de você, eu vou lutar para que a gente tenha o melhor, eu quero você de volta. Esse amor te trouxe aqui hoje, para que você não apenas ouça uma palavra, mas realize seu coração com ele. Eu quero que você gaste alguns momentos orando. Eu sei que Deus está falando ao seu coração, eu quero que você tenha liberdade de falar com ele. Espírito Santo, traga aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode trazer. Que cada um de nós seja encontrado vulnerável, não apenas ao que ouvimos, mas ao teu toque. Cumpre o propósito pelo qual a tua palavra tem sido liberada e enviada hoje. Não apenas aqui e agora, mas a partir deste momento. Que aquilo que o Senhor começou neste lugar não seja interrompido, continue. Que nenhum de nós te trate como uma torneira que se feche, ou um interruptor de uma lâmpada que se desligue. E que ao sairmos deste lugar, aquilo que o Senhor começou continue. Que possamos entrar neste lugar, onde nada, absolutamente nada, é tão importante quanto o Senhor nas nossas vidas. Nós oramos por dias de uma nova percepção, de uma nova dimensão de rendição, de entrega e de busca, que nos leve a viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto clamamos, cremos que somos ouvidos, cremos que alcançamos algo no Senhor. Que o sopro do teu Espírito acenda ainda mais a chama da paixão no coração de cada um de nós. Que hajam dias de uma nova percepção, a ponto de falarmos não do conhecimento de Cristo como se fosse algo quase comum, natural ou leviano e banal, mas que a gente fale enchendo a boca como Paulo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que antes era importante, já não importa mais. Nada é tão importante como o Senhor. Que cheguemos a esse lugar, é a nossa oração, é o nosso clamor em nome de Jesus. Que haja graça sobre cada um de nós, que haja o auxílio do teu Espírito sobre cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus.